Olá, queridos! Para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu venho através desse vídeo aqui falar de um assunto muito importante que serve para o seu auxílio, a sua orientação, mas também a sua advertência. Eu quero compartilhar um fato que aconteceu ontem que me chamou muita atenção e que você, mãe, agora esses dias se aproxima o Dia das Mães e eu quero alertar você, mãe, principalmente acerca dos seus filhos, especialmente as meninas. Ontem eu atendi uma adolescente de 16 anos. O contexto familiar dessa garota foi que ela foi criada pela avó materna. Uma vez que os pais não mantiveram a relação por muito tempo, então ela teve pouco contato com o pai, e a mãe, ao voltar para a casa da mãe dela, junto com essa adolescente, depois de algum tempo a mãe encontra outra pessoa, um novo relacionamento, se muda, né, da cidade, da família e deixa a filha com a avó. Em alguns momentos ela esteve com a mãe na cidade onde ela morava. Ela também esteve na cidade com o pai, onde, quando ela tinha 9 anos, inclusive, esse pai, em que essa criança, na época, considerava o seu herói, porque toda menina tem o seu pai como seu herói. Esse homem a molestou, passou a sua mão, acariciou as suas partes íntimas, e essa criança, à época, não falou nada para ninguém. E ela retorna à cidade e ela tem comportamentos de rebeldia com a família, com a avó, com os tios, e muitos não entendiam o porquê daquele comportamento. Um sinal aqui, uma advertência, um parêntese: todo comportamento agressivo, rebelde de uma criança ou de um adolescente tem uma razão, um motivo para assim ocorrer. E nós que somos responsáveis, os mais velhos, precisamos estar atentos. Talvez você não tenha muita maldade nem malícia e para perceber certas coisas, mas você precisa estar atento quanto ao adolescente, quanto à criança, porque ela emite sinais, a vida emite sinais o tempo todo para nos alertar. E a família não soube do que aconteceu. E essa criança foi crescendo, chegando à pré-adolescência, onde ali ela cada vez mais expunha sua rebeldia, pensamentos góticos, enfim, tudo ali, suas emoções estavam sendo cada vez mais afetadas, até que a família começou a investir em terapia e as coisas começaram a melhorar. Agora com 16 anos, ela tem uma reaproximação com o pai, onde a família paterna orienta, né, que ela vá para outra cidade, a cidade do pai, morar com ele e ali trabalhar, ter uma oportunidade de vida melhor, porque ele estava morando numa metrópole. E o avô morre, paterno. E quando ela se encontra ali, na casa da família, e foi dormir com o pai, seguindo a orientação da tia paterna, ele mais uma vez começa a cometer um crime de abuso sexual. Começa a acariciar as partes íntimas daquela adolescente. E ela se vê mais uma vez invadida na sua intimidade. E ela se retira da casa da avó, volta para a avó materna, onde ela expõe agora para toda a família o que aconteceu. Inclusive, o que aconteceu com ela lá quando ela tinha 9 anos. E ela tem uma reação. Quando eu conversava com ela, ela mostrava ali o sentimento de culpa. E ela corta o cabelo. Foi quando a família expôs que antes ela se automutilava. Por quê? Porque ela carregava dentro dela uma sensação, um sentimento de culpa. Quando ali a gente começou a explicar que ela não era culpada de nada, pelo contrário, ele que era o culpado. E não ter valorizado a confiança que ela sim o dava por ser pai.
E olhando para esse contexto, para esse fato verídico, eu vejo a responsabilidade de você, mãe, não confiar em homens, ainda que sejam do seu sangue. A maioria dos abusos sexuais ocorre com pessoas que essas crianças ou adolescentes confiam. E você, que é protetora dos seus filhos, não confie em ninguém, principalmente, especialmente em homens. Não importa quem ele seja, se seja parente ou não, não confie. A palavra do Senhor diz que por aumentar a iniquidade no mundo, ou seja, pecados consumados de formas repetitivas, o amor de muitos se esfriará. O próprio Senhor, Deus, através ali da sua palavra, da sua lei, ele nos mostra o que está acontecendo nesse mundo. Se as pessoas elas não têm nutrido o amor, como ela vai amar, inclusive pessoas que veio delas mesmas, seus filhos, sua descendência, sua parentela. As pessoas só passam a amar as outras quando elas permitem que esse amor de Deus esteja dentro delas. Ou se ela carrega valores que foram nutridos pelos seus pais, pelos seus tutores, mentores. Pessoas que preferem viver uma vida com valorização, com valores que fundamentem suas decisões. Por isso não confie em ninguém. Seus filhos precisam serem protegidos, porque isso causa um caos na mente, nas emoções, inclusive na vida espiritual dessas crianças e adolescentes. E quando uma menina ela é invadida na sua intimidade pelo seu pai, principalmente, a sua vida espiritual também interrompida, porque para ela ter uma confiança em Deus, demora, custa, porque o seu pai, ele é um representante aqui na terra da imagem de Deus. E muitos pais não têm sido homens suficientes para dar uma segurança, um apoio aos seus filhos. E consequentemente, essas pessoas, elas custam a confiar em Deus, a manterem um relacionamento saudável com o Criador. E precisa de um apoio muito significativo da família, para que essas questões sentimentais, emocionais, a saúde mental dessa criança ser trabalhada e equilibrada. Por isso, nessa semana do Dia das Mães, eu deixo essa alerta para você, mãe, que ama seus filhos, que quer ver o melhor dos seus filhos. Não confie em homens, especialmente não deixe suas filhas expostas a qualquer homem, mas esteja atenta. Atenta com quem se aproxima, o tratamento que é lhe dado, e não deixe a sós. Cuide, proteja essas crianças, porque elas não sabem como se defender. Elas confiam, elas se abrem mais para as pessoas. Porque um coração inocente, ele é apto a isso, a se entregar mais. E nós adultos, nós mais experientes, precisamos ser a sua defesa. Por isso, pais também deixam um alerta. Sejam homens de valores. E isso só pode ocorrer quando você tem Deus dentro do coração, de verdade. Eu não falo o fato de você ir para uma igreja, estar com a Bíblia debaixo do braço, vestido como um cristão. Se é que existe isso, algum padrão religioso para isso. Mas eu falo no sentido de você ter valores espirituais, valores morais, para que vocês tenham comportamentos de homens dignos de confiança. Pensem nisso. Compartilhe esse vídeo, edifique pessoas e fiquem vigilantes. Porque o perigo, muitas vezes, está do seu lado e você não vê. Deus te abençoe.